Nessa mensagem você vai entender, porque você tem que aplaudir. Nessa mensagem você vai entender. Se der tempo, né? Você vai entender por que que você tem que aplaudir. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade. Estava sentado ali no domingo, o pastor chegou em mim e falou, você vai pregar a palavra na quinta-feira. Amém, glória a Deus aí. Que Deus cumpra a vontade dele sobre as nossas vidas. Né? Ele começou a pregar sobre Pedro. Falei, meu Deus, já é a mensagem, o Espírito Santo já deu um toque. Ele falou que Pedro pulou na água. Eu falei, vai pregar minha mensagem agora. O que é que eu vou pregar agora? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, tá? Vamos ler duas referências. Primeiramente, Mateus 8, 25. 8, 25. E depois Mateus 14, 25, do 25 ao 29. Diga assim, levanta a tua mão e fala, eu tenho que viver como sacerdote, comer e beber como homens santos, lutar com ousadia como guerreiros, mas eu tenho que falar como profeta. Fala para o teu irmão, hoje é dia de você falar como profeta. Aleluias. Deus, queridos, no nosso tempo, Deus está levantando dois ministérios no nosso tempo. O ministério apostólico e o ministério profético. Hoje o Senhor quer ativar o ministério profético na minha vida e na tua vida. Vamos aí ao texto, em nome de Jesus. Então, é Mateus 8, 25. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. 26. E ele lhes disse, por que temeis? Diga assim, os discípulos foram tímidos. Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Agora vai lá para Mateus 14, algumas páginas aí na frente. Mateus 14, do 25 ao 29. Versículo 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, não sou eu. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Diga, manda-me. Repita, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhes disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Diga assim, esta é uma boa palavra para ser cumprida na minha vida. Eu quero falar hoje, querido, sobre profetizando. O ministro de louvor até falou aí sobre profetizar, né? Profetizando a realização do impossível. Diga, profetizando a realização do impossível. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos na tua presença, Pai, estamos aqui para receber da tua palavra, receber do que tu tens para as nossas vidas. Ó Pai, queremos profetizar, Senhor, queremos ver coisas impossíveis nos nossos dias, queremos ver a tua vontade sendo cumprida, Pai, na nossa vida, na nossa casa, a tua vontade sendo cumprida, Pai querido, na igreja. Vem em nome de Jesus, ó Espírito Santo, enche-nos nessa noite, habilita-nos nessa noite, qualifica-nos nessa noite para expressar a tua vontade, Senhor, que o teu nome seja glorificado, que a unção do teu Espírito, que o bálsamo do teu Espírito, que o unguento do teu Espírito Santo, que o azeite do teu Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas, tratando-nos, curando-nos, exortando-nos, consolando-nos, edificando-nos, Senhor, e levando-nos, ó Deus, a ver coisas impossíveis sendo realizadas em nossos dias, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluias. Podem sentar, por gentileza. Aleluias. Jesus, ele veio como profeta, ele ressuscitou e vive como sacerdote para interceder. Agora ele está intercedendo
por mim e por você. Entretanto, ele está para vir como rei, para arrebatar a sua noiva amada. Enquanto ele estava vivo, Jesus ele fez alguns milagres na frente de multidões, na frente de grandes números de pessoas, na frente de várias pessoas ele fez muitos milagres, mas alguns milagres ele fez somente na frente dos discípulos. E esses dois foram os dois milagres que ele fez, somente os discípulos presenciaram isso aqui. É os chamados milagres sobre a natureza. Existem praticamente 8 milagres que foram feitos sobre a natureza. E Jesus, ele fez esses milagres. Se nós vemos aqui, na primeira passagem, lá em Mateus 8:25, Jesus falou para ele: por que temeis? Por que vocês estão sendo tímidos? Por que vocês estão com medo? Porque eles estavam uma tempestade tremenda, muita tempestade. Eles falaram, no 25 eles falavam: Senhor, salva-nos que perecemos. Jesus vem, levanta, repreende o mar, repreende o vento e realiza ali o milagre. Só que não apareceu ninguém. Por isso que Jesus falou: porque vocês são tímidos. Por quê? Porque não apareceu ninguém para realizar o milagre. Hoje o Senhor quer que a tua fé hoje apareça, para que milagres possam surgir na tua vida, em nome de Jesus. Se nós vemos aqui na segunda referência, apareceu alguém, apareceu Pedro para profetizar o milagre. Foi que ele falou: Senhor, manda-me ir ter contigo. Ele profetizou ali: manda-me ir ter contigo. Pedro, ele estava profetizando ali a realização do impossível. Não é possível andar sobre as águas, é impossível, mas Pedro andou. Se Pedro andou, talvez nós não andemos sobre as águas, mas nós podemos andar sobre o impossível, em nome de Jesus. Então nós vemos aqui que apareceu alguém. Pergunta para o teu irmão: o que é mais fácil? Não, então o que é mais fácil? Fazer um milagre dentro do barco ou dentro da água? Qual é mais fácil? A única diferença para eles, para os discípulos, é que Jesus agora ele estava fora do barco. A única diferença para eles foi isso aí. Deus quer ver até onde a tua fé é capaz de ser produzida. Até onde a tua fé, a minha fé e a tua fé é capaz de ser produzida. Então nós vemos ali que Pedro, ele teve peito, ele foi o único que teve coragem para responder ao chamado de Jesus. Foi o único que teve coragem de pular na água para ver o impossível acontecer. Então ele falou no verso 26. Eu quero andar sobre as águas. Profetiza, meu querido, o que ninguém teve coragem de profetizar. Profetiza com ousadia o que ninguém teve coragem de ver. Profetiza com coragem o que ninguém teve coragem para ser realizado na minha vida e na tua vida. É tempo de nós profetizarmos hoje para vermos coisas impossíveis. Então nós vemos aí que Pedro, ele profetizou. Quantos querem profetizar aqui para ver o milagre? Quantos querem? Eu quero. Eu quero. Pergunta para o teu irmão: você quer ver o milagre? Eu quero ver o milagre, meu querido. Eu quero ver o milagre, em nome de Jesus eu quero. Então nós vemos aí que é possível nós vermos um milagre. Como que nós podemos profetizar o impossível na nossa vida? Como? Primeiramente, versículo 27 e 28. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu. Diga: Senhor, se és tu. Quem profetiza reconhece quem Jesus é. Pedro profetizou que Jesus era o Senhor daquela situação. O momento que você está passando, meu amado, o momento que você está vivendo, essa fase presente que você está vivendo, esse momento não vai te afundar. Esse momento não vai te engolir. Eu estava vindo para casa agora, geralmente eu chego em casa umas 4h30, 5 horas, tomo um café, né? Fico com minha família, mas hoje eu tomei café. Quando foi mais ou menos 6 horas, eu vomitei tudo. Tudo que eu tinha vomitado no café da tarde foi tudo. A minha esposa até perguntou: você vai para a igreja? Eu falei: eu preciso. Porque eu preciso.
Então, nós temos o quê? Nós temos que profetizar a realização do impossível. Temos que ver aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida, meu amado. Então nós vemos aqui que Pedro ele foi e profetizou. Por quê? Porque ele reconheceu Jesus. Ele profetizou que Jesus era o Senhor daquela situação. Então nós temos que entender, querido, que por mais absurdo que pareça ser, muitas vezes tem situações na minha vida que eu não entendo. Para mim é um absurdo, mas eu vou crer mesmo nisso. Mesmo que seja absurdo, você tem que continuar crendo que o Senhor pode realizar o milagre na tua vida. Mesmo que ninguém acredite, se você acreditar, profetizar, vai acontecer para a glória do nome dEle, em nome de Jesus, meu querido. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Aplauda, querido, pode aplaudir que isso é profético sobre as nossas vidas. Nós vimos aqui que no versículo 33, no desfecho do milagre, todos falaram que Jesus é Filho de Deus. Eles reconheceram, até os próprios discípulos reconheceram que Jesus é Filho de Deus. Quando você reconhece quem Jesus é, vem revelação para a tua vida e vem glória para Ele. Quando você reconhece quem Ele é, Deus traz revelação no teu coração, mas também o nome dEle é glorificado para que a bênção venha sobre a tua vida. Aleluias. Então nós vemos aqui que um milagre aconteceu porque ele profetizou, Pedro profetizou, e Jesus, ele vai trazer revelação ao teu coração sobre quem ele é. Hoje tem revelação de Jesus para a tua vida, para te revelar quem ele é, para a glória do nome dEle. Aleluias. Então não tenha medo, meu querido, não tenha medo. Os discípulos, eles ficaram ali pasmados de medo. A Bíblia fala que eles gritaram, é um fantasma. Não, meu querido, não grita de medo, não grita de pavor, brada profeticamente que coisas poderosas e sobrenaturais acontecerão nos próximos dias da tua vida, em nome de Jesus. Brada profeticamente que milagres sobrenaturais vão acontecer nos teus próximos dias, para que o nome dele seja glorificado. Aleluias. Então nós vemos aqui, meu amado, que o Senhor quer sim realizar o milagre dEle. O Senhor quer sim glorificar o nome dEle. O Senhor quer sim ver impossíveis na tua vida. Diga assim, é tempo de andar sobre o impossível. Aleluias. É tempo de nós andarmos sobre o impossível. Pedro correspondeu e Jesus respondeu, vem. Quando você corresponde no mundo espiritual, o Senhor traz resposta para a tua vida. É tempo de nós correspondermos no mundo espiritual, crendo naquilo que o Senhor é. Diga, eu vou crer naquilo que o Senhor é. É tempo de nós crermos naquilo que Ele é, meu querido. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Rei das Nações. Diga, Jesus é o Rei das Nações. Aleluias. Antes de Pedro pular, ele ia pular, mas antes de pular foi que ele falou, Senhor, eu quero ir ter contigo. Ele não falou? Primeiro ele falou, depois ele se jogou. Antes de Davi matar Golias, ele lançou palavras sobre a vida dele. Ele falou, quem é esse incircunciso que vem afrontar o exército do Deus vivo? Antes de Maria ter Jesus, foi que ela falou, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, nós temos que reconhecer quem Jesus é. Quantos ainda querem ver o impossível aqui? Quantos ainda estão continuando crendo que vão ver o impossível? Eu estou continuando. Então nós vemos o que nós temos que fazer. Versículo 27 e 28. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Diga assim, quem profetiza, reconhece que Jesus tem autoridade. Primeiro nós temos que reconhecer quem? Quem Jesus? Primeiro, reconhecer quem Jesus é. Segundo, reconhecer que Jesus tem autoridade.
Aquelas palavras, meus amados, explodiu dentro do coração de Pedro. Pedro, ele foi impactado pelo poder das palavras de Jesus. Jesus raciocinou, é isto mesmo, Pedro? É isso que você quer? Você quer andar sobre as águas? Você quer ver o impossível? Se você quer, Pedro, então vem ver o impossível. E Pedro viu o impossível. Por causa de tua decisão de ver prodígios e maravilhas, coisas poderosas ainda vão acontecer na tua vida nesse tempo, amado, para a glória do nome dele. O Senhor, ele quer realizar prodígios e maravilhas na minha vida e na tua vida, prodígios que vão sacudir. Diga, Deus quer sacudir a minha vida e o meu ministério, para que nos meus próximos dias eu possa ver e experimentar coisas grandiosas da parte de Deus. Deus, ele quer sacudir o nosso ministério, querido, para que nós possamos ver coisas grandiosas que ele tem para as nossas vidas. Isso é profético para a minha vida e é profético para a tua vida, querido. É tempo de nós entendermos, discernirmos a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Jesus, ele não falou para Pedro lá no barco, ele não falou, ele só falou, vem. Pedro pulou e se jogou na água. Temos que entender, quando nós cremos na fidelidade, da autoridade que há no Senhor Jesus, ele vem e realiza o milagre que nós precisamos. Pedro, ele creu, falou e se jogou na água. Existem praticamente 3 níveis de autoridade. Existem 7 níveis de discernimento. Quando você se converte, você tem um discernimento. Quando você é batizado no Espírito Santo, você tem um discernimento maior ainda. Mas existem 3 níveis de autoridade que eu quero compartilhar com os irmãos. Pedro falou o quê? Senhor, manda, não foi? Senhor, manda ir ter contigo. Verbo mandar. Diga, verbo mandar. Só manda quem tem autoridade. O que significa? São 3 níveis. Primeiro nível, diga outorgar. Outorgar significa dar por direito, por causa de um documento ou por causa de um decreto. Jesus outorgou para Pedro. Jesus falou, Pedro, vem. Pedro foi e andou e viu o impossível. Então nós vemos aqui que outorgar por causa de um documento ou por causa de um decreto. Você, diga assim, diga para o seu irmão, você já experimentou hoje a autoridade outorgada. Você já experimentou a autoridade outorgada. A Bíblia fala lá em Salmos 47:1, aplaudir todos os? Levanta a tua mão e fala assim, levanta a mão e fala, eu sou brasileiro. Eu nasci no Brasil. Mas antes de ser brasileiro, eu sou cidadão do reino dos céus. E como brasileiro, eu profetizo que essa nação pertence ao Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. A Bíblia fala, aplaudir todos os povos. Então, meu querido, quando você aplaude ao Senhor, você está cumprindo um decreto eterno de Deus. Porque os decretos, meus queridos, eles vão ser realizados, muitos decretos vão ser realizados no milênio, porque ele vai vir como rei. Ele vai estabelecer o período milenar e ele vai estabelecer decretos aqui. Mas a igreja já tem que saber, já entender e exercer os decretos, para que essa terra aqui possa já se acostumar com os decretos de Deus. Você sabia que Jesus, para vir no ventre de Maria, foi um decreto de Deus? A Bíblia fala lá em Salmos, eu até anotei aqui. Salmos 2 fala que Jesus seria gerado no ventre de Maria por causa de um decreto. Então, por que Pedro andou sobre as águas? Porque Jesus deu autoridade sobre as palavras proféticas de Pedro. E ele foi e andou sobre as águas. Então esse é o primeiro nível da autoridade. Segundo nível da autoridade, diga autorizar. Diga autorizar.
Primeiro é outorgar, diga outorgar. Segundo, autorizar. O que significa autorizar? Significa permitir. Diga, permitir. O pastor pregou aqui sobre Moisés. Na verdade, Moisés. Deus falou para Moisés, Moisés, fala, profetiza, né? Profetiza na rocha para dar água. O pastor pregou aqui, quando o pastor estava pregando, eu falei, meu Deus, é a palavra de Deus que está sendo revelada mesmo. Deus falou para Moisés que profetizar, sair água da rocha, tinha que sair água da rocha. Foi que ele fez o versículo 11 lá, de Números 20, fala que ele foi, bateu 2 vezes na rocha. A água saiu? Saiu ou não saiu? Pergunta para o teu irmão, a água tinha que sair? A água tinha que sair? Tinha que sair? Tinha ou não? Foi que Deus falou para Moisés, para profetizar. Mas por que a água saiu? Vontade autorizada. A vontade perfeita de Deus era que ele profetizasse. Mas como ele bateu lá na rocha, foi a vontade permissiva de Deus. O Senhor autorizou e ele foi ali e deu de beber da água do povo. Diga assim, por causa de palavras proféticas, Moisés e Arão perderam a terra. Mas eu não quero perder o céu não. Eu não quero perder o céu não. Então nós vemos aí, o segundo nível é autorizar. Terceiro nível, diga, liberar. É o que significa o quê? Tornar livre ou quite algo ou alguém por causa de um propósito ou por causa de um tempo específico. É liberar. Quando o povo saiu do Egito, ali foi a vontade liberada. Foi a autoridade liberada. Deus liberou. Outro exemplo. Quando Jesus precisava pagar um imposto. Que Jesus falou, Pedro, vai lá, Pedro, joga lá o anzol e pega lá, vai ter um estátua na boca do peixe lá. Vontade, foi vontade liberada. E eu declaro, amados, em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro aqui dentro, que alguns milagres impossíveis vão ser outorgados para pessoas aqui dentro. Alguns milagres autorizados vão ser liberados para pessoas específicas aqui. Mas eu declaro, em nome de Jesus, que a vontade liberada, aquilo que muitas vezes está retido, muitas vezes está preso, muitas vezes está estagnado na tua vida, seja um documento, seja um aval, seja uma resposta, em nome de Jesus, você que cumpre a vontade de Deus, você que obedece ao reino dos céus, você que se sacrifica na tua vida, no teu ministério, você que paga um preço no teu ministério, hoje o Senhor libera sobre a tua vida coisas impossíveis para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Hoje o Senhor libera sobre a minha vida, sobre a tua vida, coisas poderosas. Aleluias. É tempo, diga assim, é tempo de caminhar sobre o impossível. É tempo de caminhar sobre o impossível, meu querido. Então nós vemos aí que foi liberado, em nome de Jesus, uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Então nós vemos aqui, existem, diga, outorgar, autorizar, liberar. A Bíblia nos diz, em Romanos 12, Paulo falando, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Diga, para quê? Diga, para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Outro dia, quando eu tiver a oportunidade, eu quero pregar isso aqui. Como que nós podemos provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Diga assim, quem exercita a autoridade, prova
a vontade. Diga assim: quem exercita a autoridade, experimenta a vontade. É a palavra de Deus, meu querido, não tem pra onde correr, não é palavra. Então diga assim: outorgar. Vontade perfeita. Diga assim: autorizar. Vontade permissiva. Boa vontade, diga boa vontade. Vontade agradável. Vontade liberada por causa de um propósito. Então, outorgar é a vontade perfeita e a vontade soberana de Deus. Autorizar é a vontade permissiva e a boa vontade de Deus. Amém, amados? Então nós presenciamos aí um pouco da autoridade que Deus quer que nós entendamos. Nós temos que entender o que? Discernir qual a vontade para aquele momento. O que Deus quer realizar nesse tempo? O que Deus quer realizar nessa situação? O que Deus quer cumprir nesse tempo específico? Nós vimos aí, quem profetiza reconhece quem? Jesus? Quem profetiza reconhece quem? Quem profetiza reconhece quem? Que Jesus tem? Autoridade, diga. Eu profetizo que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu profetizo que o Senhor me reveste de poder e autoridade para fazer a obra dele. Mas existe também aí um terceiro ponto. Versículo 28 e 29. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Deus, Ele quer ver você falando como Ele fala, mas Ele quer que você haja como Ele age. Se Ele falou para você cantar, cante. Se Ele falou para você pregar, pregue. Se Ele falou para você adorar, adore. Se Ele falou para você interceder, interceda. Ele quer que nós falemos como Ele quer que Ele fala, mas Ele quer que nós agimos como Ele age. Amém, queridos? Então Pedro falou aqui: manda-me ir ter contigo. Diga: mandar, outorgar, autorizar, liberar. Ir, diga ir, caminhar, avançar, ter, possuir, conquistar. Hoje, 23 de maio de 2019, o Senhor te dá autoridade para você caminhar em cima do impossível. Quem profetiza caminha em direção da realização do impossível. Diga assim: você vai andar por cima do impossível e ver a realização do sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Aleluias, querido. Então nós temos aí que nós temos que profetizar mesmo, e é caminhar. Não fica parado não, meu querido, não fica parado não. Profetiza, mas caminha em direção dessa realização, caminha em direção desse cumprimento, caminha em direção daquilo que pode acontecer na tua vida. Então nós vemos aí que os discípulos, eles gritaram de medo. Eles gritaram de medo, meu amado. É um fantasma, é um fantasma. É por isso que Jesus, ele só revela coisas para corajosos. Jesus só revela coisa para corajosos. A Bíblia diz lá em João 16, 12, Jesus falando: ainda tenho muito que vos falar, mas vós não podeis suportar agora. Então Deus quer nos dar uma estrutura para que nós possamos suportar aquilo que Ele quer realizar na nossa vida e no nosso ministério. Deus te pergunta hoje: por onde você quer caminhar? Aqui nós vemos aqui que Jesus falou o quê? Homem de pouca fé. Mas por que pouca fé? Pouca porque ele andou pouco. Diga assim: o pouco tempo é o pouco da fé.
O muito tempo é o tempo da fé. Hoje é tempo de nós vivermos com bastante fé. Hoje é tempo de nós vivermos bastante fé. Você tem que continuar crendo. Você não pode se deixar levar pelo vento contrário. Pedro aqui, ele não teve medo lá da água. Ele não teve medo da água. Ele teve medo da força do vento. Imagina Pedro, querido. Você já pensou nisso aí? Pedro está lá, Jesus falou, Pedro vem. Os discípulos aqui segurando ele. Pedro, não vai não, Pedro. Não, Pedro, fica. Pedro, não vai não. Jesus está chegando, Pedro, não vai não. Tomé até falou, não, gente, vamos jogar. Acorde Jesus, puxa o barco. Acho que Tomé deve ter dado até essa ideia para ele. Ele segurando Pedro lá, ele segurando, não, eu vou, milagre, me solta, eu vou realizar o meu milagre. Pedro pulou e viu lá a realização do milagre dele. Meu querido, eu falo hoje para você, como profeta do Senhor, saia do teu passado, pula no presente, pula na água do teu presente e profetiza o futuro nos teus próximos dias para a glória do nome dele, meu querido. É tempo de nós pisarmos na água do impossível e vermos grandes realizações de Deus, do reino de Deus, sendo manifestada na nossa casa. Aleluias! E pode aplaudir isso aí em nome de Jesus. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Aleluias! Pula com força no sobrenatural, que Deus vai realizar o milagre, meu amado. Aleluias! Você já ouviu aquela frase lá? Palavra profética em água mole? Como é? Palavra profética em água mole? Diga assim, palavra profética. Não, com força, com vontade agora. Levanta a mão e fala. Palavra profética, levanta a mão. Palavra profética em água mole, tanto bate até que gruda. A palavra grudou o pé de Pedro na água, meu querido. É a palavra de Deus. Quando ele obedeceu, Jesus falou, vem. Pedro foi, se jogou e viu a realização do impossível. Então nós temos que avançar em direção do sobrenatural em nome de Jesus. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, por gentileza. Gostaria que o Ministério de Louvor pudesse vir. Aleluias. Você ouviu a palavra aí. Você viu que o impossível, Ele que realiza. Não sou eu, não é o pastor, não é o Ministério de Louvor, de adoração, mas o Senhor realiza. Eu quero perguntar a você, se você que ainda não conheceu a Jesus, você quer ter uma experiência com esse Senhor sobrenatural, você quer conhecer e colocar a tua vida, depositar a tua vida para Ele, para que Ele possa cuidar da tua vida. Você que quer experimentar da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Levanta a tua mão, você que quer reconhecer a Jesus como o Senhor da tua vida. Você que quer aceitá-lo. Você que quer viver a partir de hoje, crendo nele, crendo nos prodígios dele, confiando completamente a tua vida, confiando completamente a tua história. Você que quer conhecer a Jesus, levanta a tua mão bem alto. Temos alguém que quer reconhecer a Jesus como Senhor? Que quer depositar, quer entregar a sua vida aos pés do Senhor? Tem alguém? Amém, todos somos salvos. A palavra foi pregada, a palavra foi ministrada. Eu quero saber, meu querido, você que tem causas impossíveis, você que tem coisas que estão retidas, você que tem coisas que estão paradas, estagnadas na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua história, coisas que ficaram paradas, estagnadas, tem coisas na minha vida que também eu falo, meu Deus, isso não é possível, mas o Senhor, Ele pode trazer possível. Eu não estou falando aqui de você ter uma dorzinha de cabeça, de você ter uma gripe, de você ter um resfriado, não. Você que quer experimentar coisas impossíveis, vem à frente em nome de Jesus. Vem à frente. O Senhor vai trazer coisas impossíveis sobre a tua vida. O mesmo Senhor que alcançou Pedro, Ele quer me alcançar e Ele quer te alcançar. O mesmo Senhor que fez Pedro pular sobre a água, Ele quer fazer você pular sobre a água. Eu gostaria de chamar aqui os pastores e diáconos, em nome de Jesus. Pode vir, meu querido, venha, tem coisas impossíveis
impossíveis que serão realizadas na tua vida. Coisas que você até esqueceu, coisas que você se deixou levar pelo tempo, se deixou levar pelas situações. Hoje é o dia de coisas impossíveis te alcançar. O impossível quer te alcançar. O impossível quer te encontrar. O impossível quer bater na tua porta. O impossível está batendo na tua porta. Muitas vezes pode ser uma causa na justiça, pode ser um emprego, pode ser um trabalho, pode ser uma situação que muitas vezes o inimigo tenta te intimidar. Hoje é o dia do impossível acontecer na tua vida. Eu gostaria que os pastores e diáconos pudessem orar, por gentileza. Pudessem orar pelo pessoal em nome de Jesus. Pode orar. Ora para que Deus possa realizar o impossível em nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Deus. Nós clamamos, Pai. Realiza o impossível, Pai, no nome de Jesus. Traz o teu impossível, Senhor. Cremos, ó Deus, no teu impossível. Nós não podemos, ó Deus, pela nossa força, pelo nosso braço, pela nossa vontade, talvez não aconteça, mas eu creio, Senhor, tu és um Deus poderoso para realizar. O Senhor quer trazer o impossível hoje na tua vida. O Senhor quer trazer o impossível na tua família. O Senhor quer trazer o impossível no teu ministério. Oh, Senhor, em nome de Jesus, traz o impossível. Ora, Bachuri, Balachara, Andalabahara. Ora, Bachuri, Andalabachara, Andalabahara. Traz o impossível, Senhor. O impossível, Senhor. Vem, Senhor. Queremos andar sobre as águas. Queremos andar sobre as situações. Queremos andar sobre o impossível. Não haverá impossível. O impossível não vai te afundar. O impossível não vai te assustar. O impossível te capacita. Hoje o Senhor te qualifica. Hoje o Senhor irá sobre a tua vida. Poderoso para você andar sobre as águas. Não haverá a cada dia vou viver vem, Senhor, haja vida assim. veste-nos, Senhor, veste-nos do teu sobrenatural, Senhor, veste-nos do teu sobrenatural, Senhor. Clamamos com ousadia, Senhor, clamamos com intrepidez, ó Deus, que as coisas impossíveis, que causas sejam liberadas, processos sejam liberados, processos na justiça possam ser liberados, causas na justiça possam ser liberados, em nome de Jesus, coisas impossíveis possam ser realizadas, em nome de Jesus. Esta é uma palavra, Senhor, traz um impossível.